Olá, irmãos. Na última lição, no último vídeo, no final parece que o som falhou e ficou sem uma conclusão. Mas a conclusão é simples, é que desde a criação o propósito de Deus era formar um lugar, tipo um lar, onde Deus estivesse presente junto com a sua criatura, e ele dá instruções, ele forma aquele jardim e coloca ali o homem para cultivar e também para guardar. Quando o povo está no êxodo, peregrinando pelo deserto, ele dá a instrução do tabernáculo. E a gente viu quanta semelhança entre o jardim do Éden e o tabernáculo. O propósito de Deus de que continua. A gente vê muitos reflexos do jardim do Éden no tabernáculo, como a gente viu. E aí, então, o principal é que Deus pede, forma sacerdotes que cuidem daquele local, para que ele frutifique e também guardem, conserve o local. Mas o principal era a presença de Deus novamente, querendo estar com o seu povo. Então o tabernáculo dá reflexos do Éden, nos remete ao Éden, mas o tabernáculo também aponta para o futuro, Deus querendo, já construindo, formando, como Jesus falou, vou construir moradas, porque Deus quer um dia que isso seja uma realidade plena, da gente estar com Ele habitando no nosso meio, sendo o centro, mas nós em plena comunhão com Ele e seguindo o seu governo. Então, todo aquele reflexo é para mostrar o propósito de Deus, e foi isso que Jesus falou, né? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, hoje, a nossa casa é a família de Deus, é a igreja, e Jesus está com a gente, mas ainda não é a notícia toda, ainda não é pleno. Um dia será pleno. Então, essas saudades do jardim que a gente tem, essa vontade que nós temos de cultuar, assim como era feito no tabernáculo, é porque um dia isso será pleno lá no céu. Hoje, eu estou gravando de uma maneira diferente, porque eu não consegui gravar naquela plataforma, deu algum erro, então você vai ficar vendo mais a minha cara e também falando o tempo todo. Hoje nós vamos ver a respeito do que tem em nosso lar. Quais são as principais mobílias que Deus instrui para que o povo faça, para que tenha parte no tabernáculo de Deus. A primeira mobília é aquela chamada a Arca da Aliança, que tem aquela tampa, ela é toda de ouro, a arca, tem aquela tampa por cima, e em cima das tampas os querubins, um de frente para o outro. E foi uma orientação de Deus. Lá no versículo 10 do capítulo 25 de Êxodo, ele diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Essas medidas que Deus deu era a mesma medida do estrado dos pés dos reis daquela época do povo de Israel no deserto. E eles usavam esse estrado para pôr os pés, os reis, quando eles tinham que julgar pessoas e causas. Então era o rei exercendo o seu governo. Então Deus usa essas mesmas medidas
para a arca que ele pede, para mostrar que ele é o rei, que o governo do seu povo é o governo de Deus, e o governo de Deus é a partir da sua morada, e a partir da morada de Deus é a partir do céu, mas é um governo celestial, divino, mas os pés de Deus estão junto conosco aqui na terra. Então Deus vem do céu até nós para ser o nosso governador. Em Isaías 66:1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E ele dá mais uma orientação, não só a tampa, que é esse lugar, que seria o lugar de pôr os pés, mas ele orienta também que a lei, o testemunho, deveria estar dentro dessa arca. A lei e o testemunho são os 10 mandamentos. Então, não só Deus governa, como também ele revela a sua vontade, a sua plataforma de governo para o seu povo por meio dos 10 mandamentos. E o interessante é que essa plataforma de governo está envolto, foi no contexto lá do Sinai, de uma aliança de amor, de amizade. Então o governo de Deus é diferente. Não é da imposição, não é da opressão. Nós não somos máquinas, mecânicos, nós somos tratados por Deus como pessoas capazes de fazer a sua vontade com a ajuda dele, com o amor dele, com o poder de Deus. E essa coisa de fazer a vontade de Deus, seguir os 10 mandamentos, faz parte de uma aliança de amor, de uma amizade, de uma decisão. E só mais algumas coisinhas a respeito da Arca da Aliança. Essa tampa, esse estrado lá, por alguns teólogos, algumas bíblias, traduções, é chamada de o local da propiciação. E o local da propiciação nos lembra essa condição de reconhecer o erro, o pecado, mas de ser perdoado desse nosso pecado. Então não é só um governo de justiça pelos 10 mandamentos, mas é também um governo de misericórdia. As duas coisas, justiça e misericórdia. E isso está dentro da aliança. Então a justiça, a ética, o modo de vida e também o lugar de nós enfrentarmos o pecado pela misericórdia de Deus. Quando Jesus veio, Jesus nos trouxe essas duas coisas, a justiça e a misericórdia. Mas a justiça de Deus foi aplicada nele. A ira, chamada ira de Deus, foi aplicada em Jesus. Foi ele quem morreu em nosso lugar, recebendo todo o castigo do nosso pecado. Mas o resultado, a consequência disso, é a misericórdia, é a paz, é a salvação. E quem recebeu a paz, a misericórdia e a salvação somos nós. Então Jesus, ele levou sobre ele a justiça de Deus e nos concedeu a misericórdia. Agora em Jesus nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, viver uma vida consagrada, procurando saber a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Mas o segundo objeto, a segunda mobília do local é a mesa. A mesa da propiciação, ou a mesa da proposição. E aí no versículo 23 do capítulo 25, diz assim: faça também uma mesa de madeira de acácia. E aí começa a dar as orientações,
as medidas de como deveria ser essa mesa em medida e não só como madeira interessante, né? A madeira de acácia. Agora, nessa mesa, a mesa tinha 12 pães em cima dela, em cima da mesa. O que Deus está querendo com essa questão da mesa? Nós vimos que foi antes o lugar da propiciação, do perdão, de alguém que se sacrifica, que leva sobre si a justiça para nos trazer a salvação. Como resultado da salvação, nós podemos ter agora comunhão intensa com Deus, é isso que Ele quer. Então essa mesa é o lugar da refeição, é o lugar onde Deus quer comer junto conosco, essa mesa onde nós podemos sentar junto com Ele e temos essa amizade, temos esse companheirismo, temos esse momento de comunhão. E por que 12 pães? É sem exceção, é para todo o povo, um pão para cada tribo. E todas as tribos numa comunhão semelhante, igual, sem distinção. Então, a salvação que a Arca da Aliança nos lembra, ela propõe a mesa da refeição. E uma refeição com todo o povo de Deus. A terceira mobília, nosso estudo de hoje é simples, ele é mais breve, mas ele é muito significativo, sublime. E a terceira e última mobília do local é o candelabro. E vocês, é uma pena, porque para cada uma dessas mobílias eu tinha preparado uma figura. Mas o candelabro, ele tem a parte de cima como se fosse galhos de árvores, uma árvore. E depois, aquilo que sustenta ele, né, uma haste. Então, você vendo o candelabro, você vê uma árvore. E como já foi falado no estudo anterior, o candelabro nos lembra a árvore da vida. Mas o candelabro, ele serve para quê? Ele serve para iluminar. Ele é a luz do local. Então, o candelabro nos lembra um lugar de vida e luz. Vida eterna e luz plena. Para quem foi salvo por Deus, para quem toma refeição com o Senhor, ele vive num lugar de sinceridade, nada para esconder, tudo às claras. Ele ama essa questão da luz, ele ama a pureza e por causa disso tudo, ele usufrui da vida verdadeira, da vida, como Jesus falou, a vida abundante. Então, olha, gente, não quero cansar muito vocês, porque não tem figura e tal, mas a Arca da Aliança nos diz o seguinte: nosso lar é o lugar onde vivemos debaixo do governo de Deus. A Arca. Aleluia. A mesa, o nosso lar, é o lugar onde comemos com Deus. O pão da presença de Deus. E o candelabro nos mostra o nosso lar, é onde andamos na luz de Deus, com toda a vida. Então a arca, andamos sob o governo de Deus, vivemos esse governo. A mesa é onde nós comemos com esse Deus, convivemos com Ele, vida verdadeira. E o candelabro é o lugar onde nós andamos na luz de Deus. Dá para perceber por todas essas coisas o que Deus quer para nós.
e é muito, muito profundo, rico, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, aquilo que Deus propõe para nós, não para mim, sozinho, individual, mas para nós, povo. Agora, para terminar esse estudo, Jesus é a verdadeira arca, porque Jesus é o Senhor. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E certa vez Jesus falou para os discípulos: vocês me chamam de mestre e Senhor. E ele conclui dizendo assim: realmente eu sou. Vocês estão chamando certo. Eu sou o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós vivemos sob o governo de Jesus Cristo. Então a arca é Ele, que traz a justiça, o cumprimento da vontade de Deus e também a misericórdia, a salvação em equilíbrio com essa justiça, com essa vontade de Deus. E isso, Jesus se torna também, logo após a verdadeira refeição, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Ele fala isso no Evangelho de João. O meu sangue é verdadeira bebida, o meu corpo é verdadeira comida. E ele fala também que ele é o pão da vida e que aquele que tem fome deve ir a ele, porque ele traz o alimento único, verdadeiro, que nós precisamos. Então, o verdadeiro pão é Jesus. E nós, por último, sabemos que ele falou: eu sou a luz do mundo. E Jesus também falou que ele era aquele que poderia dar água dentro de nós, que transbordaria e nós experimentaríamos a vida abundante. Então, tanto a arca, quanto a mesa, quanto o candelabro, ele nos aponta, ele nos lembra do nosso Senhor Jesus. E, meus irmãos, que maravilha são os propósitos de Deus. Esse lar que Ele quer para nós, o lugar do governo, o lugar da comunhão, o lugar da vida e luz. Que Deus nos abençoe a entender pelo Espírito Santo toda essa verdade.